Triângulo das Bermudas. Quando se fala em lugar misteriosos, logo vem na cabeça o Triângulo das Bermudas. Mas saiba que ele não é o único lugar do mundo onde as coisas estranhas costumam acontecer. Pessoas desaparecem tanto pelo céu, tanto pelo mar, criando diversas teorias. Mas ele não é o único lugar onde essas coisas acontecem. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar no Triângulo do Alasca. Veja que essa forma geométrica, desde o começo dos tempos, ela é enigmática. Você tem as pirâmides em forma de triângulo, você tem o símbolo das 13 famílias em triângulo, eles que se consideravam iluminados. Há quem diga também que o símbolo da Santíssima Trindade, na verdade, é um triângulo, e por aí vai. Hoje eu vou trazer para vocês o Triângulo do Alasca. Vamos conhecer o lugar onde 16 mil pessoas já sumiram. Engraçado é que você talvez não tenha ouvido falar porque a mídia não deu a atenção necessária que o lugar merecia. E por que será? Como eu já sei que você está curioso por demais, não vamos mais perder tempo. Então pega agora mesmo o feijão com farinha e macarrão e vamos iniciar o nosso quadro. Se o Triângulo das Bermudas, também chamado de Triângulo do Diabo, é uma região no Atlântico Norte conhecida por uma série de desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos, lendas urbanas e teorias da conspiração, esse não é o único lugar desse tipo no mundo. Ainda mais ao norte está outra área similarmente estranha e misteriosa, o Triângulo do Alasca. Essa região, vagamente definida como o deserto entre Unkiavik, Anchorage e Juneau, não ganhou o reconhecimento que merece pelos perigos que oferece aos seres humanos. Ao todo, estima-se que mais de 16 mil pessoas já tenham desaparecido deste lugar. A primeira vez que o Triângulo do Alasca entrou em evidência foi em outubro de 1972, quando um pequeno avião de passageiros desapareceu repentinamente na rota de Anchorage para Juneau. Os destroços da aeronave nunca foram encontrados, mesmo que equipes de resgate tenham percorrido uma área de mais de 820 mil km. Porém, o problema não acaba aí. Nos anos seguintes, mais aviões caíram na região, caminhantes desapareceram e moradores e turistas sumiram do mapa como se nunca tivessem existido. Pesquisadores alegam que o número total de desaparecimentos pode ultrapassar a casa dos 20 mil pessoas desde 1972. Desde então, muito tem se especulado sobre a possibilidade desses casos serem naturais ou sobrenaturais. O caso de maior destaque foi o sumiço do avião que transportava Ali Boggs, o líder da Câmara dos Estados Unidos. No dia 16 de outubro de 1972, Boggs estava a bordo do avião bimotor Cessna 310 junto de mais 3 pessoas. Foram 39 dias de busca desesperadas para encontrar a aeronave, infelizmente sem resultado algum. Devido à quantidade de casos inusitados, o Triângulo do Alasca rapidamente passou a ser o centro de diversas teorias da conspiração. Algumas delas são baseadas em um relatório estranho feito à Federal Aviation Administration, FAA, em 1986. O documento afirmava que o voo 1628 da Japan Airlines, que passava pela região, observou de perto 3 objetos voadores não identificados, OVNIs. O piloto disse que primeiramente acreditou se tratar de naves militares, mas logo notou que os objetos acompanhavam o avião e se moviam sobre ele em movimentos erráticos, enquanto emitiam rajadas de luz. Isso fez algumas pessoas especularem que os desaparecimentos estranhos no Triângulo do Alasca teriam sido resultado de ataques extraterrestres. Outra teoria sugere que enormes vórtices de energia existem dentro da região e que elas influenciam o comportamento humano. Um vórtice que gira no sentido anti-horário levaria os humanos a experimentar sentimentos negativos e confusão. Leituras eletrônicas mostram que existem irregularidades magnéticas no Triângulo do Alasca, o que faz com que as bússolas tenham mais de 30 graus de desvio. Esse trecho da matéria é bem interessante porque eles falam de teorias paranormais, as tais conspirações, mas nenhuma do que os moradores daquela região falam é colocada aqui, apenas a que a própria ciência aceita e como os próprios roteiristas de Hollywood usam como roteiro dos seus filmes. Tudo isso é proposital, meus irmãos. Negar o espiritual é uma prioridade para que certa agenda seja implementada. A verdade é que existem diversas teorias, inclusive de criaturas que andam neste lugar, e que seriam elas responsáveis por esse sumiço, tanto no ar como também na terra.
E o fato do magnetismo, e que já estudou isso sobre aparições paranormais, sabe que essas entidades, elas interagem com aparelhos eletrônicos, fazendo com que eles falhem ou descarregando as suas baterias. Por isso é que equipamentos foram inventados como o K20 e o K18, tudo isso baseado nesses fenômenos que foram sendo estudados em vários lugares. Então, as teorias sobre essas lendárias criaturas, elas não são colocadas aqui. Só é colocada as que já fazem parte dos roteiros de Hollywood. Só por isso aqui, meus irmãos, você já vê que há uma forçação de barra muito grande para que as pessoas sempre vá por esse lado. Neguem a espiritualidade o máximo possível, quando aqui são casos claramente paranormais. Por quê? Porque se fosse uma simples interferência de um lugar que tem uma radiação maior ou menor, as pessoas acabariam encontrando mais cedo ou mais tarde os destroços dessas aeronaves. Coisa que não acontece, é como simplesmente elas tivessem desaparecido sem deixar vestígio. Mesmo tantos anos passados, continuam desaparecidas. A matéria continua ignorando completamente as teorias paranormais e até fala delas bem de longe. Embora as teorias paranormais ganhem grande repercussão na mídia, coisa que não acontece, é mentira da matéria, elas não ganham, nem sequer na própria matéria se fala delas. Falou aqui de teorias dentro da própria ciência. Existem explicações científicas para a quantidade absurda de desaparecimentos. De acordo com pesquisadores, um dos principais motivos para tantos acidentes serem registrados na região seria simplesmente a geografia. Sofrendo com neve o ano todo, um deserto denso e enormes geleiras contendo cavernas escondidas. As chances de uma aeronave cair em um desses buracos não são exatamente pequenas. Uma pessoa que caminha por essa área no mundo pode facilmente tropeçar em uma dessas fendas e seus rastros provavelmente seriam cobertos pela neve antes que o dia acabe. Mesmo no caso dos aviões, apesar dos seus tamanhos maciços, ficar soterrado sob fortes nevascas não seria surpresa alguma. Por fim, o estado do Alasca é um dos maiores dos Estados Unidos, o que significa que existe espaço suficiente para esses acidentes acontecerem. Mas 16 mil pessoas, meus irmãos, na verdade os números são 20 mil, pessoas que nem sequer chegaram a adentrar muito nessas geleiras, pessoas que só se aproximaram e desaparecem misteriosamente. Nesses mesmos lugares, meus irmãos, são avistados diversos tipos de criaturas, cada uma mais estranhas do que a outras. Algumas só com pernas sem braços, outras muito grandes. É daí que saem as lendas como, por exemplo, o abominável Homem das Neves, fantasmas de gelo. Mas nenhuma dessas teorias foi falada aqui, apenas por alto. Eles querem que você acredite que tantas pessoas como aviões estão caindo em buracos, mesmo que essas não tenham nem se afastado tanto e entrado neve adentro. É triste que as coisas estão sendo feitas assim, inclusive em nome da inclusão. Eu respondi um comentário de um inscrito aqui, eu mando um abraço forte, que ele perguntava: Davi, e sobre a questão dos anjos não terem o seu órgão, serem tanto homens como mulheres? Eu digo, isso nunca existiu biblicamente falando. Todos os anjos que se fala biblicamente, eles têm aparência masculina, porque a mulher, inicialmente ela não existia. Foi tirada uma costela do homem para criar um outro ser a qual o homem sentia falta. Mas inicialmente, no projeto inicial, ela não existia. Isso fica claro, biblicamente falando. Inclusive algumas restrições que se tinha no Velho Testamento, justamente sobre isso. Só que hoje, em nome dessa agenda que está aí, várias coisas precisam ser mudadas. Quem leu os objetivos da Agenda 2030 sabe muito bem. Está lá, bem grande. Vamos incentivar a cultura desde que a cultura seja inclusiva. Então, se a cultura não for do jeito que eles querem, ela deve ser combatida e cancelada. E você está vendo isso em cima do cristianismo. Quando você vê uma matéria como essa, que não tem ligação com religião, são apenas fatos que as pessoas comentam, quase 20 mil pessoas sumiram. Você não viu filme sobre isso, você não vê a mídia dar destaque sobre isso. E mesmo assim, quando fala, só dão sempre as mesmas explicações dentro de UFOs. É a bola da vez. Você já viu, inclusive, países que são potências globais liberando documentos oficiais desses tais encontros. Sempre dando apenas um pouco de informação, né, sem pé nem cabeça muitas vezes, para que essa teoria continue sendo reconstruída e alimentada na cabeça das pessoas o tempo todo. Quando as pessoas passam a olhar os fenômenos reais, elas logo veem que aquilo ali não tem como ser tecnologia, que é muito mais para um fenômeno extradimensional, paranormal e etc. Mas aí eles soltam um pouco disso e reconstrói de novo as próprias teorias na cabeça do povo. E assim eles vêm fazendo durante décadas, meus irmãos. Nós acreditamos que tudo isso tem a ver com o controle supremo, que ele vai vir inevitavelmente mais cedo ou mais tarde. E tudo está interligado.
O tal projeto Blue Beam, se é que ele realmente existe, ele está inteiramente ligado. Nós fizemos uma análise de uma dentista, né, e uma pessoa, como ela mesma se classificou, da ciência, ao se deparar com um fenômeno, e juntando já tantas essas teorias que as pessoas são bombardeadas o tempo todo, cada fenômeno que acontece é isso que eles passam, então logo ela passou a ser mais uma adepta. Se você não viu o vídeo, veja, né? A gente comenta justamente isso. Ela passa imediatamente a ser mais uma adepta dessa teoria. E vai brigar com unhas e dentes porque ela viu. Ela não está falando de uma coisa que ela acha, ela está falando de uma coisa que ela viu, né? Todas as narrativas, como essa que você acabou de ver na matéria, OVNIs, é eles, oficialmente é só isso que se explica. Então as pessoas vão sempre para isso. Elas não veem mais como as pessoas do passado viam. Pessoas essas que inclusive faziam oferendas a essas tais luzes, que chegavam e realmente recebiam essas oferendas. Recebiam, principalmente os sacrifícios em sangue. Essas luzes vinham, se aproximavam e logo aquele sangue que estava ali, aquela oferenda desaparecia. Era levada. E essas pessoas antigas entendiam que agradaram àquela entidade. De fato era assim. Hoje, né, a moda é OVNI, é UFO. E qualquer pessoa que veja qualquer coisa no céu já vai associar logo a isso, mesmo que não faça sentido. Então é só parar para pensar um pouco que você vai também chegar a essa conclusão. Enfim, como é que você acha que essas 20 mil pessoas, olha que é gente demais, meus irmãos, 20 mil pessoas sumiram nesse continente sem deixar rastro? Você acredita na desculpa da mídia? Você acha que de fato são aliens? Ou nesse angu tem muito mais caroço? Deixa a sua opinião, porque esse vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido, meus irmãos. Outra coisa que vale a pena a nossa reflexão é o porquê, né, que esse formato triangular está tão ligado com esse tipo de fenômeno, está tão ligado com a paranormalidade, com a espiritualidade. Por que será, meus irmãos? Se você tem alguma teoria também, deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. E lembre-se que o seu comentário muitas vezes serve para a base de um próximo vídeo. Então é sua hora de brilhar. Se você puder, se torne um membro. Se não puder, não tem problema também. Deixa o likeão, comenta, que isso ajuda tanto quanto quem é membro, né? E se puder também, compartilha. Fica com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!